A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, olá meus amigos, estamos mais uma vez aqui, mais uma semana, mais uma lição que nós iremos comentar aqui no canal Vivendo a Palavra para a glória do Senhor Jesus. E eu quero te convidar aí, vem comigo, vamos junto, vamos estudar a Palavra de Deus. Neste vídeo, queridos, eu queria comentar com os irmãos a lição de número 7 da editora Betel, dominical, adultos. Neste trimestre, o quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando, o tema da revista é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. A lição de número 7, que nós vamos comentar hoje, fazer um breve apanhado dela, vai ser lecionada, vai ser ministrada no próximo domingo, no dia 15 de novembro de 2020. Na nossa congregação, a ministração da escola bíblica se dá às 18 horas. Aqui em Campo Largo fica a rua Alfredo de Castro, número 16, no bairro Nova Trento. Você é o nosso convidado. Amém? Louvado é o nome do Senhor. A lição de número 7 traz por tema o drama da depressão. E o texto áureo da nossa revista vai estar em Salmo de número 42, verso 11, a parte A do versículo, que diz assim: Por que está abatida minha alma? Por que está abatida, ó minha alma? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? O texto de referência traz dois salmos, Salmo de número 18 e o Salmo 40. O Salmo de número 18 traz o verso 2 e o verso 6, e o Salmo 40, o verso 1 e verso 2. O Salmo 18 diz assim: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Verso 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Salmo 40, verso 1 e 2 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a introdução que nos traz a revista diz assim, queridos: esta lição abordará de modo específico o tema depressão, conceituando-o bem como trazendo seus sintomas e causas. Noutra ponta, apontará informações, atitudes e princípios bíblicos que muito contribuirão no tratamento desta doença. Sempre a nossa revista traz 3 tópicos e dentro dos 3 tópicos, 3 subtópicos. E eu quero deixar aqui para os irmãos os 3 tópicos. O tópico de número 1, o que é depressão. O tópico de número 2, quadro clínico da sociedade. E o tópico de número 3, como livrar-se da depressão. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e amigos, o que é depressão? Depressão é o resultado de pressões biológicas e sociais que deprimem o sistema nervoso, causando enfraquecimento e assim um mau funcionamento do cérebro, desorganizando as reações emocionais do indivíduo. Tem como sintoma delírios, riscos de suicídio, tem muito risco de suicídio, a perda de capacidade de ter prazer,
E as características são as dificuldades de tomar decisão, ansiedade, desânimo, insônia, apatia, falta de apetite, boca seca, falta de cuidado social. A pessoa deixa de se preocupar com o cuidado pessoal, com o cuidado do seu corpo. Irritabilidade, a pessoa se irrita muito fácil, a pessoa tem uma sensibilidade, se irrita com qualquer coisa. Choro constante, a pessoa vai chorar constantemente, tem uma facilidade de chorar, e até a falta de desejo sexual, né? Essas são as características aí da depressão. E suas causas, elas podem ser variadas. A causa da depressão, ela pode ser variada. Pode acontecer por causa de um desemprego, a morte de um ente querido, traumas, experiências traumáticas na infância, momentos difíceis que passam na infância do indivíduo e que não são resolvidos, né? Não são resolvidos na infância, vai aflorar na vida adulta. E entre os tipos de depressão, me chama a atenção que entre os tipos de depressão vai estar a depressão pós-parto, né? E esse é um fato que nós passamos na minha família, na nossa família, nós passamos essa situação, essa doença, logo quando nasceu a nossa primeira filha. Então nós conhecemos bem a depressão pós-parto e o quão difícil é lidar com essa doença nesse estágio da vida da mãe, né? E ocorre, geralmente a depressão pós-parto, ela vai ocorrer ali 10 dias após o parto. E a mãe, com esse tipo de ansiedade, com esse tipo de doença, ela tem um cuidado em excesso com o recém-nascido, ela cuida demais, ela tem uma preocupação em demasia com o recém-nascido, ou um desinteresse total. São dois extremos, ou um cuidado em excesso ou um desinteresse total de cuidar da criança, sentindo até muitas vezes motivada a matar o recém-nascido, né? Cometer o infanticídio, né? E isso acontece muito, tem muitos casos de depressão pós-parto e tem que ser tratado, tem que ser cuidado com toda a atenção, porque sofre a mãe, sofre a criança e sofre todos os membros da família. É como um barco, queridos, né? No barco, se o barco vai naufragar, todos que estão no mesmo barco vão sentir a opressão, vão correr o mesmo risco, e assim a nossa família é um barco. E quando nós estamos dentro desse barco, se nós estamos passando por algumas dificuldades, com certeza vai atingir todos os membros da nossa família, todos os que estão ligados a nós vão ser atingidos. E a depressão no âmbito familiar, ela tem esse contexto, porque se a mãe está passando pela depressão pós-parto, vai sofrer o filho, vai sofrer o pai, vai sofrer, sofre todo mundo está no mesmo barco e vai sofrer com essa doença. Um quadro clínico da sociedade com a depressão. Na carta aos Romanos, capítulo 1, né, Paulo vai apresentar um panorama clínico da sociedade. Qual que é o panorama clínico da sociedade? É a troca do certo pelo errado, a troca do que é moral pelo que é imoral. Este é o quadro clínico da sociedade, e algo que nós estamos vivendo intensamente nesses dias é a troca do certo pelo errado, né? Deixa-se o que é certo e começa-se a fazer o que é errado. Porém, amados irmãos, o certo é certo, independente se as outras pessoas não fazem, o certo é certo e nós devemos procurar fazer sempre o que é certo.
Amém? O que é certo tem que ser procurado fazer, embora toda a sociedade esteja optando pelo errado, embora toda a sociedade esteja procurando fazer o errado. O que é moral tem que ser feito dentro da sua moralidade, embora a sociedade procure o que é imoral, nós, sabendo que a moral deve ser mantida, nós devemos correr atrás do que é moral. Amém? As causas deste quadro estão relacionadas a diversos fatores, como a agitação nos centros urbanos, a agitação que ocorre, o esgotamento, a correria do dia a dia, a agitação que nós vivemos. Estes são causas de trocar o certo pelo errado, a correria que nós vivemos, a pressão que vivemos nos grandes centros urbanos, o esgotamento intelectual também, porque hoje a sociedade nos restringe e nós já não, talvez pela facilidade que tem as coisas, ninguém mais procura ler um bom livro, ninguém procura mais fazer, está tudo fácil, tudo na mão, e isso também causa um esgotamento intelectual. Eu acho tremendo uma das cartas de Paulo, quando ele está prestes a morrer. Até a gente comentou no programa Vivendo a Palavra, na Rádio Web Novo Renascer, esses dias. Teve uma pergunta sobre isso, uma enquete sobre isso, e Paulo, ele pede para trazer algumas coisas para ele, né, de Troade, pede para Timóteo trazer algumas coisas para ele, que era a capa, os livros, e eu achei interessante eles pedir os livros, né? Os livros, traz os livros, principalmente o pergaminho, quer dizer, nós precisamos seguir exemplos bíblicos, e a leitura é algo fundamental na vida do ser humano, na vida do cristão, para criar um intelecto, para trabalhar a nossa mente, para não deixar a nossa mente vagando. A leitura é fundamental, né? O esgotamento intelectual é causado também através da falta de leitura, através da falta da busca. Glórias a Deus. O mundo materialista também é uma das causas. O mundo deixou de ser espiritual e começou a buscar somente o material, buscar somente o que é material, mas a palavra de Deus diz que nós somos uma tricotomia, então não dá para se preocupar somente com o material. Nós somos corpo, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Precisamos buscar também o espiritual. O material é importante, claro que é, nós estamos neste mundo, mas o espiritual também é fundamental, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, principalmente a correria ocasionada nesses dias adversos que nós estamos vivendo. É fundamental que nos preocupemos com o espiritual, né? O regime competitivo em excesso. A competitividade sempre existiu, querido, sempre existiu, mas o excesso dela vai causar também um quadro clínico da sociedade horrível. A sociedade vai entrar em colapso devido ao excesso de competitividade, e o aumento da agressividade também entra nesse quadro clínico, e a violência. E isto vem crescendo a cada ano, querido. A cada ano os números aumentam de uma forma assim tremenda, de uma forma tamanha, vem aumentando aí o número da violência, o número da agressividade. Hoje nós vemos muito a agressividade contra a mulher, a agressividade, a violência contra a mulher, feminicídio, muitos casos de feminicídio, e tudo isso aumenta a neurose coletiva da sociedade. A causa fundamental disso tudo que está acontecendo é o afastamento do homem de Deus.
O homem se afastou totalmente de Deus, desobedecendo às leis do Senhor, e isso impacta diretamente na sociedade, no quadro social. O homem precisa se voltar para Deus. O homem precisa se arrepender, o homem precisa reconhecer a sua condição limitada, o seu estado limitado, crer no Senhor e se sujeitar à autoridade suprema do nosso Deus, renunciando todo o pecado, renunciando tudo que é errado e se achegar a Deus, como diz na carta de Tiago, capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós precisamos dar o primeiro passo, porque Deus sem nós, ele continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos realmente nada. A sociedade atual ainda provoca decepção e desesperança no indivíduo, né, desenvolvendo um alto nível de ansiedade, sentimento de perda, e nesses casos precisa se agarrar a algo para se manter em pé. O indivíduo precisando se agarrar a algo para se manter em pé, se tornando muitas das vezes um religioso em demasia. E o religioso em demasia vai acabar se tornando um fariseu. Lembra dos fariseus do tempo de Jesus? Os fariseus eram quem deveriam cuidar da espiritualidade do povo, mas eles se tornaram tão religiosos, que até Jesus, numa passagem, Jesus vai falar assim, que eles, hipócritas, né, dizem como que devem andar, mas eles mesmos não suportam o que deveriam fazer. E isso é ser religioso em demasia, né? A gente precisa pregar realmente o que a gente está procurando viver, o que a gente está tentando viver. E nós somos falhos, sim, mas nós precisamos procurar estar vivendo dentro da palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar. É o esforço, queridos, o esforço de viver exatamente como está na palavra do Senhor. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E quando se torna, em alguns casos, recorre a curandeiro, a benzedor, a guru, a yoga e outras práticas do ocultismo, e a palavra do Senhor vai nos reprova tal procedimento. O Senhor abomina. Ali no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 ao 12, vai dizer assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominação o Senhor teu Deus lança fora diante de ti. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então nós não podemos, queridos, nós precisamos nos agarrar e ter foco no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foco no Senhor Jesus e não procurar tais práticas as quais o Senhor reprova na sua palavra. Queridos, ainda vamos falar sobre como se livrar da depressão. Como se livrar da depressão? O tratamento científico, meus amados, é importante, pois Deus, em sua soberania para cuidar dos seus, Ele usa a ciência para cuidar daqueles que Ele ama. Porém, não substitui de forma alguma o relacionamento com Deus, porque é Ele que nos conhece. Ele nos criou e Ele conhece o ser humano em sua totalidade. É preciso ter bom senso para se livrar da depressão. Para se livrar dessa doença é preciso ter bom senso no tratamento dela.
Em muitos casos é indispensável o uso de medicamentos e terapias. Deus conhece e nos conhece perfeitamente. Ele criou todas as coisas e usa toda a sua criação para curar, salvar aqueles que Ele ama. Freud, o pai da psicanálise, ele vai dizer que o sentimento de culpa está na religião. E muitos tiraram a religião do seu contexto e os conflitos só aumentaram. O sentimento de culpa está no coração do ser humano. E é por isso que, meus queridos, é necessário o homem se voltar para Deus. É necessário que o homem se volte totalmente para o Senhor, porque o sentimento de culpa vai estar no nosso coração. E só quem conhece o íntimo do nosso coração, porque a palavra diz que Deus é aquele que esquadrinha o coração do homem. Então, somente Ele conhece o nosso coração e sabe exatamente aonde atacar, aonde trabalhar dentro do nosso coração, para que assim nós estejamos livres do sentimento de culpa e assim da depressão. A conclusão da nossa revista, queridos: o cultivo de uma vida espiritual plena com Deus através de Jesus Cristo é fundamental para superar a depressão. Qualquer que seja o tipo de tratamento a ser adotado, a busca em soluções místicas nunca resolve o problema, além de agravar a situação. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, ficamos por aqui. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.